Vai ser muito importante o seu trabalho aí, Pedro Daniel, para você recuperar aquilo que o Atlético perdeu, que é reputação. Receber esse aporte, e ele precisa acontecer, 600, 700 milhões até o meio do ano. Sim, torcida do Galão, chega mais, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais um corte com as notícias do nosso Galão. Temos esse trecho aqui dos donos da bola. Teremos aporte no nosso Galão, meus amigos. Sim, o Galo irá atacar as dívidas onerosas em 2026. Pelo menos uma baita notícia. Então é isso, novo CEO apresentado no Galão. Pela apresentação, gostei. Quem não acompanhou a coletiva de apresentação completa tem na Galo TV, indico a vocês acompanharem. É isso, meus amigos, tomara que dê certo, tudo de bom aí. Pedro Daniel, novo CEO do Galo. Bora pra imprensa mineira conferir o debate sobre a apresentação do novo CEO do Galão. Créditos TV Band Minas, link na descrição. Mas agora, bora pro vídeo massa. Mais de 50 minutos de apresentação do novo CEO do Atlético, que é o Pedro Daniel. E aí é aquele detalhe, né? Hoje ele diz coisas importantes. Aliás, temos os cortes aí, Me dá aí primeiro o Pedro Daniel falando, porque ele vai cuidar da parte administrativa e financeira. Mas qualquer movimento no tabuleiro do Paulo Brax, qualquer movimento vai passar muito pelo que vier do Pedro Daniel. Então ele falou sobre a questão dos reforços, que é a palavra que está na boca do torcedor. Coloca o Pedro Daniel falando aí, por favor. Não necessariamente o que investe mais, investe melhor. Tá? Então, quando eu falo de busca de eficiência, é a gente entender qual o cenário, onde o clube está inserido, né, para que a gente possa fazer as movimentações de acordo com a nossa realidade. Né? E a gente sabe que a nossa realidade ela não é a que hoje, por exemplo, tem Flamengo e Palmeiras. Né? Então, não adianta a gente pensar que vai ter um nível de contratação no mesmo nível financeiro, né, do que Flamengo e Palmeiras. Não, nesse momento não. Isso é impossível. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer manter a competitividade. E aí é o desafio do Paulo, do Luiz, do Sampaoli, né, que todos tenham conhecimento da realidade do clube para que a gente possa ter um alinhamento de expectativas em todos os sentidos. Tá? Aí eu falo torcida, interno, departamentos internos, para que essa busca pela eficiência que eu tanto falo que a gente consiga alocar os recursos que a gente tem da melhor maneira possível. Tá? Então, por isso a gente tem ferramenta, tem pessoas, tem processos, tá? Mas não adianta a gente criar uma expectativa que nós vamos fazer contratações bilionárias. Isso é impossível nesse momento. Espero um dia voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer. Hoje não é possível. Ele falou de ferramenta, ou de ferramentas, pessoas e processos. O meu problema está exatamente nos processos que podem passar a existir a partir da sua chegada, Pedro Daniel, porque anteriormente eles eram falhos, mas eu acredito que você possa ajudar muito, até porque eu disse ontem, quando estávamos saindo para o almoço aqui, que a sua chegada ao Atlético tem uma vantagem que me deixa muito otimista e eu vou explicar qual é. Você participou, junto com a Ernest Young, de todo o processo, portanto, você conhece mais a fundo que qualquer outro gestor poderia conhecer o que é o Atlético hoje. Porque você participou naquela transição, como é que chamava aquele trabalho que eles fizeram? No Flamengo? Não, que a Ernest Young fez no Atlético. Não é auditoria, não. Eu posso considerar como auditoria, né? Posso considerar, mas tem um nome mais chique, esses nomes aí dos Faria Lima e do cacete aí. Então, ele foi lá, ele participou do processo de auditoria, então ele conhece lá na, sabe, ele conhece lá na pleura do negócio. E ainda assim ele topou o desafio. Isso é bom? Isso é bom. Vai ser muito importante o seu trabalho aí, Pedro Daniel, para você recuperar aquilo que o Atlético perdeu, que é reputação. O Atlético hoje é um clube que não é respeitado no mercado. Eu estou mentindo aqui? Eu estou mentindo, senhores? Não. Não é respeitado no mercado. Qualquer dirigente hoje aponta o dedo para o Atlético e arrebenta com o Atlético. Então, diante de tudo isso, e além de todos os problemas que foram relacionados e discutidos e trazidos aqui e criticados, aí, ao longo do tempo, ainda veio essa bomba do Vorcaro aí. Porque, vamos lá, de repente tem um fundo de investimento querendo colocar dinheiro no Atlético. Aí o cara vê esse negócio do Vorcaro e fala, opa, peraí. E esse negócio do Vorcaro aí, o dinheiro que ele colocou no clube, está no clube, não vai sair dali. Só que daqui a pouco, daqui sei lá quanto tempo, o negócio do Banco Rural até hoje não andou aí, tem mais de 15 anos. Então esse negócio do Atlético, o Vorcaro com o Atlético aí,
isso vai para leilão, ninguém sabe quando isso vai acontecer, massa falida, etc e tal. Aliás, ontem me informaram, a mesma pessoa do Atlético, você sabe de quem eu estou falando, né? Que é da alta cúpula, que ontem fizeram contato com o Marcelo Paz. Essa pessoa ontem me ligou e falou: Marcelo, não vem. O contato foi feito, Marcelo não vem. Beleza? Beleza. Essa mesma pessoa me disse que é um problema. Que era um problema, essa questão do World Cup era um problema. Então o Pedro Daniel vai precisar trabalhar para receber esse aporte, e ele precisa acontecer, 600, 700 milhões até o meio do ano. Se vai ser escalonado, eu não sei, se vai ser uma atacada só, não sei, mas os investidores precisam colocar esse dinheiro, não tem outra alternativa. Aí ele pega, paga as contas, recupera, e aí a presença dele ali, que é uma pessoa respeitada no meio, pode ajudar na recuperação dessa reputação do clube, né? E paralelamente ao trabalho dele, que é o trabalho de administração e de finanças, vem o Paulo Brax, que vai cuidar do futebol. Ou seja, o trabalho do Paulo Brax vai ser hercúleo para ele remontar esse elenco sem ter muito dinheiro para buscar jogadores. Então ele vai ter que tirar e depois ir para o mercado e trazer. Então, toda sorte do mundo, viu, Paulo Brax, que você vai precisar. Você é um cara de confiança, mas é importante que te deem autonomia, porque se você não tiver autonomia e ficar só executando ordem que vem de cima, seu trabalho não vai andar, Paulo. Não vai andar. Então você precisa ter autonomia. Vai ter momentos que você vai ter que sentar diante dos donos e falar: do jeito que vocês estão falando para fazer aqui, não dá para fazer. Que nem o Rodrigo Caetano fazia. Porque o Rodrigo Caetano, quando chegava uma coisa que não tinha como fazer, ou quando ele enxergava uma necessidade, ele batia lá nas salas do dono, ou dos donos. E ia lá dizer: ó, desse jeito não dá, tem que ser assim. Ah, não tem, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Então não pode ser só um mero executivo, não. Trabalhar paralelamente ao Pedro Daniel, tentar recuperar. Ontem vocês viram aí que saiu Carlos Alberto Isidoro, saiu o Nicolini, saiu o Daniel Cerqueira, eu falei aqui 200 vezes, né? Veio para ser auxiliar do Cuca, não precisava, não tinha por que continuar, né, gente? Você tem lá o Lucas Gonçalves, aí você vai e traz o Daniel Cerqueira para trabalhar com o Cuca vai embora, deixa ele aí. Não. E o Éder Aleixo também, que segundo o que me consta, não tinha serventia também no dia a dia ali, era basicamente um treinador de goleiros, nunca tendo sido, né? Então não tinha serventia, é um ídolo de boa parte da massa, mas convenhamos, né? Então é o seguinte, agora tem que mexer no elenco. Desculpa me estender, agora tem que mexer no elenco. E é para ontem, porque se essa base continuar aí, o São Paulo já deu a letra, Eltinho. Deu a letra, né? O São Paulo falou que precisa de reforços, e reforços qualificados para um time brigar entre os 4 melhores do futebol brasileiro. Mas voltando à fala do Pedro Daniel, que falou hoje, o CEO do Atlético, existe aquela situação, o que você quer ouvir, você quando eu falo torcedor, o que o torcedor quer ouvir e o que o torcedor precisa ouvir. E ele foi pelo lado do precisa ouvir. Foi importantíssimo ele já pegar e colocar sobre a situação financeira do Atlético, que é um caos, que é um problema que o Atlético não tem capacidade hoje, como ele frisou muito bem, de bater de frente com Flamengo e Palmeiras. Que em um determinado momento, lá no passado, um passado bem recente, entre 2020 e 2021, era muito colocado isso pelos gestores, pelos donos, pelo quem estava entrando para a SAF do Atlético, que o Atlético brigaria sempre com essas equipes pelos grandes jogadores, pelos grandes títulos, e isso não aconteceu. Então é fato que existiu um rompimento na história que foi contada. Então hoje, com o Atlético, com a dívida que ele tem, com as questões pessoais que o Atlético tem, existe um rombo, existe um buraco bem profundo aberto na história do Atlético e no clube, na instituição. Hoje, quando o HG fala a respeito desse aporte que é necessário ser feito, ele é emergencial. Eu acho que é um ponto que deve ser muito debatido e batido e cobrado para os proprietários, porque o Atlético tem até junho do próximo ano para quitar dívidas emergenciais. Então, se hoje é feito esse cuidado com o que o Atlético pode fazer para a próxima temporada, como que vai ser essas mudanças, como que vai ser essa limpeza, como que vai ser essa barca, tem que pensar tudo em questões contratuais,
quais os valores o Atlético vai ter para colocar na mesa, que tipo de time o Atlético está se preparando para montar. Lembrando que o Campeonato Brasileiro de 2026 começa no dia 28 de janeiro. Então tudo isso tem que ser pensado de uma forma emergencial. E voltando a falar do emergencial, o Atlético precisa desse aporte de 600 milhões. Então, torcedor, quando você escutar que um aporte vai ser feito no Atlético de 600 milhões, não imagine que isso vai ser gasto para montar um super time, porque não vai. O Atlético tem uma dívida próxima a 2,3 bi. 2,3 bi. Muita gente reclama, fala assim, o Elton repete as coisas. Tem que repetir, Eu tenho que repetir para ficar fixo na cabeça do torcedor que ele deve 2,3 bi e tem uma dívida emergencial de 600 milhões, que tem que ser paga até junho. Junho, no mercado financeiro, tá aí. É logo ali, como dizia um antigo locutor. Então, torcedor atleticano, o Atlético tem uma dívida emergencial de 600 milhões. Vai ser feito um aporte nos próximos 4 meses. É essa a promessa de acontecer. E o Atlético não vai montar um super time. Massa, tá aí. O aporte, então, precisa acontecer e vai acontecer. Mas aí, o torcedor precisa ficar preocupado com dívida? Não foi, a gente ouviu da própria boca dos donos da SAF que a dívida era da SAF, que a torcida não precisaria se preocupar com a dívida, que a dívida agora era do CPF, né, dos novos donos da SAF? Meus amigos, infelizmente, mais uma promessa que parece aí quebrada, né? Por quê? Porque a gente está tendo que preocupar com dívida, porque o Galo não está dando conta de manter o investimento, de manter aí realmente as contratações de alto nível, né? O investimento no futebol está bem aquém do que a gente espera para o nosso Galo, né? Então, infelizmente, mais uma promessa que não foi cumprida, né? Então, é isso, meus amigos. Infelizmente, estamos tendo que preocupar com a dívida do Galão, que agora é da SAF, não é mesmo? Então, são essas as colocações. Era isso que você queria ouvir, torcedor atleticano? Tenho certeza que não. Mas é isso que você precisa escutar nesse momento e entender. Eu quero ouvir o Valu. Eu quero ver Pedro Daniel, novo CEO do Atlético. Só nessa primeira fala dele, eu achei assim, inormal, tá? Bem pro forma mesmo, né? E assim, quando ele fala da questão de Flamengo e Palmeiras, estranho seria se um clube que passou as dificuldades que o Atlético passou no ano de 2025, com relação a compromissos de contratações e com o próprio elenco, fosse desenhar uma realidade diferente para 2026. Eu só penso que nas próximas oportunidades que ele falar, é importante deixar claro para o torcedor, a gente sempre tem que deixar isso claro aqui, para o torcedor, nível competitivo. Qual nível competitivo que se tem a intenção? Porque é óbvio que o Atlético quer voltar à Libertadores em 2026, mas vai ter um time competitivo para isso? E eu desconfio, né? O torcedor atleticano ele esteja querendo estar mais alinhado com a realidade do que o clube realmente pode fazer. Porque nos últimos 2 anos no Campeonato Brasileiro o que a gente viu foi o Atlético não passar nem perto de brigar dentro do Campeonato Brasileiro, repito, para voltar à Libertadores. Assim, então nas próximas, essa aí para mim tá bem pro forma, é quase uma carta de apresentação, mas eu acho importante para se colocar de uma maneira geral em que nível de competição o Atlético vai estar. Querer que o Atlético volte à Libertadores, tenho certeza que é o desejo dele, Pedro, o desejo dos jogadores que vão ficar e principalmente do torcedor. Mas vai se conseguir diante das equações e outra. Eu vejo também uma necessidade de readequação de realidades até com relação ao Jorge Sampaoli. Ó, Sampaoli, o que você desejava era isso aqui, o que a gente vai poder fazer é isso. O Siga vai ter mais palavra vai ter mais participação, não somente que o Siga faça as coisas certas, mas nos últimos 2 anos a gente viu o Milito pede um jogador, o jogador chega. O Cuca pede um jogador, o jogador chega. Eu imagino que para fazer o futebol da maneira mais enxuta, você tem que também dar palavra, dar ouvidos ao seu departamento de scout. Valu, o Pedro Daniel, ele explica na entrevista dele que essas partes técnicas vão ser faladas pelo Paulo Brax numa próxima entrevista que vai ser marcada
para os próximos dias. Então ele falou mais do entorno do que cerca o Atlético. Por isso que eu fiz essas colocações. O HG, você está otimista para o Atlético 2026? Cara, então, eu estou menos otimista, porque não quer dizer nada, né? Para o próximo ano do que eu estive para esse ano de 25. Nossa, eu estou menos otimista, eu vou explicar por quê. O aporte vai entrar, mas não vai ser usado para o futebol. Os atletas de altíssimo rendimento que davam resposta dentro de campo estão em baixa. Possivelmente alguns até devem sair. Eu estou me referindo ao Hulk, que eu não sei se vai permanecer, porque se o Hulk amanhã chegar na direção e disser eu quero ir embora, a direção vai falar vai com Deus, não vai nem pedir multa. Mesmo se o Hulk pedir para sair, não tem nem multa, vai liberar. Eu não sei se o Scarpa vai ficar, aí nós estamos falando de duas referências. A questão do Arana, teve uma queda acentuada no futebol do Arana, né? O Atlético vai ter que ir ao mercado buscar pelo menos um zagueiro. Eu não contrataria e pagaria por um zagueiro de 34 anos. Falei quando foi contratado, chega, faz e joga, isso dizia muito também sobre o estado que se encontrava a defesa do Atlético. Eu não contrataria o Vitor Hugo de 34, eu rejuvenesceria esse setor. O Atlético não deve renovar, tem uma informação do Guilherme Souza, não deve renovar com o Saravia. O Natanael, se sou do Atlético, eu pegaria o Natanael e emprestaria. E iria buscar dois laterais no mercado. Precisa de pelo menos um lateral da esquerda. Nós estamos falando de um zagueiro e 2 laterais. Aliás, 3, né? Se Natanael e Saravia saírem. Aí você olha para a volância. Precisa contratar 2 grandes volantes. Aliás, todo o fosfato do Paulo Brax tem que ser queimado para 2 volantes. Aí você precisa de um jogador para costurar nesse meio campo aí. Para o meio campo, articulador. Vai ter que buscar. E o seu homem de frente? Seus homens de frente. Vai ter que buscar, estão falando de meia dúzia, 7, 8 jogadores. Então vai ter que fazer uma limpeza no elenco e trazer, como não vai ter dinheiro, aí vai ser esse negócio, pegar refúgio, tentar achar um grande negócio no mercado, aí Paulo Brax vai ter que parir um trator de esteira para conseguir resolver isso aí. Então eu não vou vender ilusão para torcedor, não, ano que vem vai bombar, porque eu não acho que vai não. É isso, Massa. Me diz aí, o que você espera dessa reformulação do Galo? Cara, eu espero pelo menos um time competitivo, contratações, né, que não chegue só para compor elenco, né? A gente sabe que realmente os investimentos não devem ser no nível, como diz o próprio CEO aí, no nível de Flamengo e de Palmeiras, mas a gente também não espera reforço do nível Biel, a gente não espera reforço do nível Caio Paulista, né? Não são esses tipos de reforço que a gente espera, né? Então, tomara que o Galo consiga ir bem no mercado. Realmente parece que Paulo Brax não sairá do Galo, ao contrário do Vitor, né? O Vitor já foi dispensado, né? Éder Aleixo, pessoas da comissão fixa do Galo já sendo dispensados, então parece que realmente está sendo uma reformulação geral. Vai sair muitos atletas, né? Eu dei uma acompanhada na relação de mercado da bola, chegadas e saídas. Acompanhei o programa da ESPN no YouTube hoje pela manhã. André Herman confirmou que tem vários clubes interessados aí no Gustavo Scarpa, no Gabriel Menino, né? O Fausto Vera tá indo, né? Parece estar de saída para o River. Então, são muitas saídas, né? Então, vamos ver se as chegadas vão ser melhores que as saídas, né? A gente, pelo menos, torce para isso aconteça e tem que ser rápido. Não pode demorar muito no mercado, porque janeiro já começa o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Toda sorte do mundo pro Sampaoli, né, pro Siga, que consiga o pessoal aí trabalhar em conjunto para trazer os melhores reforços, pelo menos aí reforços de qualidade para o nosso Clube Atlético Mineiro, para fazer com que o Galão brigue na ponta, não fique figurando aí na parte de baixo da tabela, na segunda parte da tabela. A gente quer ver o Galo brigando no top 5, no top 4. A gente quer ver o Galo sempre bem. Tipo 2021, a gente sabe que nem todo ano se ganha, mas a gente espera realmente ver o Galo competindo nas cabeças. É isso, massa. Comente o que você achou do vídeo, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui, compartilhe. Aqui é Galo.